Olá, meu nome é Tatiana Scaranello, eu sou professora de preparatórios para concurso público, exame de ordem e pós-graduação. Eu leciono as disciplinas de direito ambiental, noções de sustentabilidade, direito tributário, legislação aduaneira e direito financeiro. Eu tenho algumas especialidades contemplando estas áreas, além do que também sou autora de várias obras de direito da editora Juspodium e também da editora Saraiva. Sou autora do livro Diálogo sobre o Direito Tributário, da editora Juspodium, que está sendo agora lançado em janeiro de 2020. Pois bem, só um pouquinho para vocês entenderem desse meu projeto. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, eu tenho um estúdio na minha casa, e eu pensei, por que eu não posso, gravar algumas aulas e disponibilizar de forma gratuita no meu canal do YouTube? Então, fiz essa pergunta. E, logicamente, eu falei, falta de tempo às vezes corrobora para que eu não faça, no caso, não realize este meu sonho. Então, eu acabei encontrando um tempo para gravar essas aulas. E eu achei muito bacana começar pela disciplina de noções de sustentabilidade, até porque é considerada uma disciplina inédita para fins de prova de concurso público, principalmente de analista e técnico dos tribunais. Nós temos agora a prova do TRF da terceira região. Embora eu esteja focando no edital deste concurso, o material que eu elaborei para a gravação dessas aulas, essas aulas também são utilizadas para qualquer outra prova de concurso sem ser do TRF da terceira região. Elas podem ser utilizadas para as provas de análise técnico de Tribunal Regional Eleitoral, assim como de TJ e outras provas de outros cargos que acabam prevendo noções de sustentabilidade no edital. Então, feitas essas considerações, como vocês bem sabem, eu tenho um Instagram, @Tatiana Scaranello, como está escrito no meu canal do YouTube. Também tem uma página no Facebook, Tatiana Scaranello, onde eu sempre posto dicas, fotos, notícias, enfim. Vocês podem me acompanhar nos meus perfis das redes sociais. Gente, então vamos colocar agora a mão na massa, de fato, feitas essas considerações. Eu sei que muitos aqui que estão assistindo as minhas aulas foram os meus alunos em outros preparatórios, que eu leciono, alunos de pós-graduação também, eu agradeço muito, leitores das minhas obras de Direito Ambiental e Direito Tributário, da editora Juspodium. Então, vamos lá, que eu espero que vocês gostem bastante do que eu vou transmitir. Primeiramente, se nós formos para o edital do TRF da terceira região, nós temos lá conceito de desenvolvimento sustentável. Então, é um ponto que eu sempre inicio as minhas aulas de noções de sustentabilidade. Primeiro, pessoal, nós temos que pensar no contexto do direito internacional do meio ambiente. Tem até um livro que eu gosto bastante, que é do Guido Soares, um professor da USP, já falecido. É um livro emblemático que quem quer se aventurar nessa disciplina deve adquirir este livro. Pois bem, nós temos, primeiro, que pensar no contexto do direito internacional do meio ambiente a Declaração de Estocolmo, da Suécia, de 1972. Então, quando nós tivemos a realização de uma reunião no âmbito internacional, na ONU, nós tivemos a discussão sobre a preservação do meio ambiente naquela época. Só que nós não tivemos o conceito de desenvolvimento sustentável e muito menos esse conceito sendo consagrado como princípio pela Declaração de 72. Naquela época, nós tivemos de fato essa preocupação com a preservação principalmente dos recursos naturais, bens finitos como a água, e também nós tivemos essa questão envolvendo o ouro negro, que era o petróleo, denominado naquela época, ainda assim denominado nas épocas atuais. No entanto, em 1972, nós estávamos vivenciando o auge da crise do petróleo da década de 70. O Brasil, inclusive, embora tenha participado da Declaração de Estocolmo, da Suécia, sequer levou em consideração que foi debatido.
uma vez que o Brasil, na verdade, ele queria atrair investimentos, principalmente do setor automobilístico. Então, levar em consideração as normas referentes à preservação do meio ambiente, ecologicamente equilibrado, não seria algo benéfico para atrair investimentos. Pois bem, então essa foi a posição do Brasil na época da Declaração de Estocolmo. No entanto, nós tivemos algumas mudanças significativas durante o lapso temporal interregno entre a Declaração de 72 e a Rio 92, em 1992. Primeiro, nós tivemos a edição de uma lei em 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e que trouxe aqui, na verdade, um marco legal quanto à preservação ambiental. Vejam que é uma lei de 81, antecede, inclusive, a Constituição Federal de 88, que traz de forma explícita vários princípios referentes à preservação do meio ambiente no artigo 225 da Constituição Federal. Então, nós temos essa situação que é anterior, inclusive, à Rio 92 e à promulgação da Constituição Federal de 88. Interessante, né? Pois bem, então em 81 nós tivemos a Política Nacional do Meio Ambiente. Por conta disso, nós tivemos uma modificação do pensamento do Brasil no contexto internacional. O Brasil em 92, ele estava muito mais propício à preservação do meio ambiente do que em 72. Então, em 1992, quando nós tivemos a realização da Rio 92, ou Eco 92, a Cúpula da Terra, aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, nós tivemos uma modificação de pensamento. E a partir de então, nós tivemos várias leis sendo editadas no que tange à preservação do meio ambiente. O Brasil é o país que mais possui leis no que concerne à preservação do meio ambiente, embora, de fato, na prática, seja totalmente diferente, tá? E também as leis, elas não são tão eficazes como deveriam ser. Pois bem, para fins de prova, então, você tem que saber o seguinte, não foi a Declaração de 72 que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Nós tivemos que o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu com o relatório de Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum. Por que tem esse nome Brundtland? Inclusive, isso aqui já foi objeto de prova da magistratura do Estado de São Paulo, prova oral, tá? Então, a banca indagava os candidatos sobre o que era esse relatório de Brundtland, e muitos desconheciam esse termo. Claro que se a banca falasse o que é o relatório Nosso Futuro Comum, seria muito mais fácil. Mas a prova de concurso, ela não vai cobrar a parte mais fácil. Ela vai cobrar aqui, ó, o relatório de Brundtland. Bom, Brundtland, na verdade, é o sobrenome da primeira-ministra norueguesa à época, Gro Harlem Brundtland. A Gro Harlem Brundtland, ela foi escolhida pela ONU para chefiar a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu de 1983 a 1987 no âmbito da ONU. Então, em 87, nós tivemos que essa comissão, presidida pela primeira-ministra norueguesa à época, Gro Harlem Brundtland, apresentou o documento Nosso Futuro Comum, conhecido como Relatório de Brundtland. Esse relatório de Brundtland, ele consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, quem trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável foi o relatório de Brundtland. Toma cuidado! Mas não foi o relatório de Brundtland que consagrou o desenvolvimento sustentável como princípio na seara do direito internacional do meio ambiente. Toma cuidado com esta informação, tá? E o que é desenvolvimento sustentável de acordo com o relatório de Brundtland? Ora, nós temos que a forma como as atuais gerações, ou seja, nós, né, você aí me assistindo, eu, no caso, satisfazem as suas necessidades sem, no entanto, comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, nós, seres humanos, né, seres vivos, temos o direito a utilizar a água, por exemplo, né? O recurso natural. O meu copo do YouTube aqui do show, né? Estou utilizando.
Então, é um recurso natural, é um recurso dotado de economicidade, é o termo que o Superior Tribunal de Justiça já utilizou em um julgado. Logo, pelo princípio do usuário pagador, nós temos que pagar pela utilização desse recurso natural, que é dotado de valor econômico. Lembrando que o princípio do usuário pagador é diferente de princípio do poluidor pagador, algo que nós vamos estudar num próximo curso de direito ambiental que eu vou gravar e disponibilizar para vocês aqui no canal do YouTube. Pois bem, então é um recurso natural dotado de valor econômico, é um bem finito, um bem de uso comum do povo, ou seja, de todos nós. Então, pessoal, eu tenho o direito de utilizar água para banho, para lavar minha louça, para satisfazer a minha sede, né? Saciar a minha sede, melhor dizendo. No entanto, eu tenho que utilizar de forma consciente. Quando eu vou lavar a louça, enquanto eu estou utilizando o sabão, né, ensaboando, eu tenho que deixar a torneira fechada. Quando eu estou escovando os dentes, deixa a torneira fechada. Então, nós temos que evitar o desperdício. Vamos começar a utilizar a água reutilizável, né? Olha que bacana. Isso porque, ora, eu tenho que utilizar esse recurso natural para satisfazer as minhas necessidades. No entanto, eu tenho que pensar nos meus filhos, que ainda nem existem. Tenho que pensar nos meus netos. Ou seja, as futuras gerações, elas devem ter esse direito garantido ao acesso a esse recurso natural. Da mesma forma que eu. Então, na verdade, eu preciso garantir o mínimo existencial das futuras gerações, a utilização desse recurso natural. Tudo bem? Eu trouxe aqui um trecho do relatório de Brundtland que fala o seguinte: em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. Então, aqui o conceito de desenvolvimento sustentável. No entanto, nós tivemos que a ONU, ela aperfeiçoou esse conceito. Como, professora? Ora, embora nós tenhamos aqui uma divergência doutrinária, para a ONU, e é isso aqui que você vai observar numa assertiva de uma questãozinha que venha a cobrar o conceito de desenvolvimento sustentável, nós temos que o conceito de desenvolvimento sustentável, ele é composto por 3 pilares, de acordo com a Declaração de Joanesburgo da África do Sul de 2010. Primeiramente, nós precisamos aqui observar o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, inclusive, ele é previsto na Constituição Federal, está lá no artigo 170 da Constituição Federal, na parte de ordem econômica. Nós temos que é uma garantia, tá? Também nós temos aqui o desenvolvimento social e a preservação ambiental. Percebam que são 3 pilares que compõem o conceito de desenvolvimento sustentável. O que significa? Ora, o desenvolvimento sustentável não é igual simplesmente à preservação ambiental. Não. Então, eu não posso ir para uma assertiva, e isso já foi cobrado em prova da Fundação Carlos Chagas, a FCC adora cobrar o conceito de desenvolvimento sustentável, por isso, você tome cuidado caso vá prestar alguma prova da FCC. Nós temos aí a prova do TRF da terceira região, que vai ser aplicada, essa prova, salvo engano, dia 1º de dezembro, hoje é dia 12 de novembro de 2019, então vejam que aula que está atualizada, né? Nós temos que a FCC já cobrou esse conceito e numa assertiva falava que desenvolvimento sustentável é a preservação do meio ambiente. Isso está equivocado, está errado, você não vai assinalar essa assertiva, tá? Você tem que ir para uma assertiva que contempla esses 3 pilares. Então, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável contempla esses 3 pilares. Toma muito cuidado com isso quando você for praticar, no caso, corrigindo questõezinhas de provas de concursos anteriores. Gente, então foi o relatório de Brundtland que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas, como princípio, ele foi consagrado na Rio 92. A Rio 92
foi realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1992, conforme já falei para vocês. Nós tivemos que a Rio 92, ela, no caso, ocasionou a edição de alguns documentos, como já vamos ver daqui a pouco, dentre eles a própria declaração. Também nós temos a Agenda 21, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, um assunto que está muito em pauta no âmbito de noções de sustentabilidade, que eu remeto o estudo no próximo bloco que irei gravar para vocês, tá? Então, a Declaração do Rio, no caso, ela manteve todos os valores consagrados pela Declaração de Estocolmo de 72. No entanto, como nós estamos falando aqui de um lapso temporal significativo, nós tivemos que a Declaração do Rio, ela avançou. Ou seja, nesse cenário aqui de 1992, nós tivemos a preocupação da ONU referente à preservação do meio ambiente sendo uma forma de erradicação da pobreza. E até hoje, nas reuniões das partes, COP21, COP22, 23, 24, 25, nós temos essa preocupação quanto à erradicação da pobreza e à preservação do meio ambiente. Como assim, professora? Ora, quando eu tenho um Estado presente, um Estado que não seja omisso e que garanta o acesso à população a, no caso, serviços de saneamento básico, a questões de moradia digna, nós temos aqui uma preservação do meio ambiente muito mais eficaz. Daqui a pouquinho nós estaremos adentrando no período de chuvas. E muitas vezes nós acabamos nos deparando, principalmente na época de janeiro a março, com várias pessoas, infelizmente, vindo a óbito por conta de deslizamento dos morros. Então, muitas pessoas acabam residindo nas encostas dos morros. E por conta do período de chuva e o desmatamento nesses morros, nós temos deslizamento, algo que vem ocasionando constantemente nesses últimos anos essas catástrofes. Então, a ausência do Estado, ela prejudica no que tange a preservação do meio ambiente. Por isso, nós temos que a erradicação da pobreza, ela é inclusive um dos ODSs, lá da Agenda 2030, que vamos ver a seguir, que deve ser implementada para fins de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Então, aqui, essa questão da erradicação da pobreza é um ponto que eu destaco para vocês, que está presente em vários instrumentos. Gente, só uma observação, quando eu falo de declaração, eu falo de uma norma soft law, do Direito Internacional do Meio Ambiente. O professor Valério Mazzuoli, ele tem um livro muito bacana sobre Direito Internacional Público, que eu recomendo também aqui para vocês, e ele traz essa distinção entre normas hard law e soft law. A hard law, como, por exemplo, os acordos internacionais, as convenções, os tratados, dos quais os estados, eles acabam se tornando estados parte signatários. Então, eles devem, de fato, observar, é uma obrigação. Agora, soft law, na verdade, é uma recomendação. Então, a declaração aqui do Rio é uma norma soft law, de acordo com o que nos traz Valério Mazzuoli. No entanto, percebam que todos os estados que participam da Rio 92, a Rio +20 e outras normas soft law, acabam incorporando os seus preceitos na legislação doméstica. Isso porque a Declaração do Rio, ela prevê que a legislação doméstica, a legislação nacional, ela deve ser um reflexo do que foi tratado em âmbito internacional. No mais, a Declaração do Rio, ela também consagrou o princípio da precaução. Aqui é bacana explicar para vocês, porque é um ponto lá do direito ambiental, e nós temos uma distinção entre o princípio da precaução e o princípio da prevenção. Pelo princípio da prevenção, nós temos uma certeza científica do que aquela atividade, aquele empreendimento, aquele produto pode vir a causar ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, por exemplo, você passa em frente de uma chaminé, de uma fábrica, e você vê aqueles gases sendo lançados na atmosfera. Então, nós falamos que são externalidades negativas.
Logo, nós sabemos que essas externalidades, esses gases de efeito estufa sendo lançados na atmosfera, corroboram para o aquecimento global. Nós temos noção do que acontece. Então, há uma certeza científica do que aquela atividade pode vir a prejudicar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sendo assim, o que acontece? Nós temos o órgão ambiental que vai apreciar o pedido, o pleito da concessão de uma licença. Então, nós temos as licenças ambientais, a regra são 3. Nós temos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, e nós temos os estudos de impacto ambiental. E antes do deferimento da licença de instalação, aquele empreendedor ele vai ter que apresentar o EA-RIMA neste caso. E também medidas mitigadoras dos impactos ambientais. Então, como nós temos aqui uma certeza científica, esses danos sendo conhecidos, não vai, de fato, vedar a atividade empresarial, até porque nós estamos falando de desenvolvimento econômico, algo que é muito imprescindível na nossa sociedade. No entanto, sendo que esses danos são conhecidos, o que acontece? Para que a licença de instalação ela seja deferida, é importante que aquela indústria, aquele empreendedor adote uma medida mitigadora, ou seja, um filtro na chaminé, para mitigar, para minimizar o impacto ambiental por conta dessa atividade empresária. Entenderam, pessoal? Isso é muito importante. Princípio da prevenção, então nós temos uma certeza científica. Ao passo que, pelo princípio da precaução, nós não temos essa certeza científica. Nós temos uma incerteza científica do que aquele empreendimento, aquela atividade, aquele produto pode vir a causar um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, há uma incerteza científica. Ou, de acordo com o que já foi cobrado em prova do Ministério Público Federal, em relação a este princípio, nós não temos estudos conclusivos, são estudos inconclusivos. E por conta disso, por conta desta incerteza científica, o que vai acontecer? Ora, se nós não sabemos quais são os impactos que podem ser causados ao meio ambiente e à saúde pública, indúbio pro natura, indúbio pro salute, a licença ambiental pleiteada ela vai ser indeferida. No entanto, nós devemos ter um certo cuidado em relação a isso, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgado de 2016 da relatoria do ministro Dias Toffoli, ele mencionou que nós devemos utilizar com precaução o princípio da precaução, porque caso contrário, nenhuma atividade econômica ela vai ser de fato exercida. Eu também entendo nesse sentido. No mais, de acordo com a declaração do Rio, os estados eles devem notificar imediatamente os demais estados sobre desastres ambientais que possam prejudicar seus territórios. Nós estamos vislumbrando agora essa questão do desastre ambiental ocorrido no Nordeste, no nosso oceano. Inclusive, estamos também verificando uma investigação da Polícia Federal referente a navios que, de fato, possam ter prejudicado o meio ambiente marinho e que nós estamos verificando essa mancha de óleo chegando já no estado do Espírito Santo. Então, nós estamos falando aqui de marés negras, de acordo com o professor Guido Soares, é uma poluição transfronteiriça, ou seja, a poluição ambiental ela não conhece limites. Logo, nós tivemos esse desastre ocorrido a alguns quilômetros consideráveis da nossa costa brasileira, no entanto, que contemplou vários estados da federação. E, infelizmente, para vocês terem essa ideia, nós já tivemos vários desastres envolvendo petroleiros, inclusive eu tenho alguns artigos publicados, oriundos da minha pesquisa da FAPESP, durante a graduação em Direito da Unesp, e eu falo, inclusive, sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado no que tange ao derramamento de hidrocarbonetos por ocasião de seu transporte. Vários desastres como o do Érica, do Prestige, também já foram estudados. Desastres que, inclusive, contemplaram as costas de vários países. Nós tivemos um desastre ocorrido na Europa, no mar da Europa, e que acabou contemplando a costa francesa, espanhola e portuguesa.
Isso é bem complicado, é algo que estamos verificando. Não apenas em relação aos desastres envolvendo hidrocarbonetos em alto mar, mas nós também temos a questão da lama de resíduos por conta de Mariana e também de Brumadinho. Vejam que várias cidades acabaram sendo prejudicadas por conta desses desastres ambientais referentes às barragens. Pois bem, nós tivemos também que a Rio 92 ela trouxe a Agenda 21. A Agenda 21 trouxe o desenvolvimento sustentável, assim como a preocupação quanto à proteção de mares e oceanos. Fora isso, os estados eles devem se preocupar com a situação da mulher, da infância, da juventude, dos trabalhadores, da população indígena e a saúde pública. Percebam que, então, o desenvolvimento sustentável ele contempla todos esses pontos que estão previstos aqui na Rio 92. Fora a Agenda 21, nós tivemos também a Declaração do Rio, conforme eu já falei para vocês, a Carta das Florestas, que é a Declaração de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável das Florestas, a Convenção sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que é a Convenção da Biodiversidade. Estes aqui foram os documentos, no caso, editados na Rio 92. Pessoal, eu vou terminar este bloco referente ao conceito de desenvolvimento sustentável. No entanto, eu não finalizei com vocês o conceito de desenvolvimento sustentável como um todo, porque para fins de prova de concurso é importante avançarmos um pouco mais, estudarmos a Rio+20, que é a Rio que ocorreu no ano de 2012, assim como a Agenda 2030, que traz os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, e as 169 metas. Este último ponto que eu acabei de mencionar é um ponto que é bem considerável para ser cobrado em provas de concurso, até porque o Brasil ele acabou aderindo à Agenda 2030 e vários municípios brasileiros estão, de fato, implementando esses 17 ODSs e suas respectivas metas, das 169 metas. Portanto, é a minha grande aposta para as próximas provas de concurso público que acabam cobrando noções de sustentabilidade. Por isso, no próximo bloco, nós vamos estudar este assunto. Até mais!